O que vivo e o que penso, número 7. Eu percebo na minha convivência com as pessoas uma grande dessensibilização e a incapacidade das pessoas de observarem, né? Sentirem aquilo que vivem e aquilo que fazem, principalmente aquilo que fazem, né? Hoje em dia é comum você acordar de manhã e entrar em contato com a realidade diária e de repente nas primeiras horas da manhã você já é abordado por uma outra pessoa e essa pessoa te trata mal, sem justificativa, sem razão, né? Quer dizer, a pessoa pega aquele lixo interior dela e joga no outro, né? A pessoa está ali no trânsito, aí de repente o sinal fecha, alguma coisa acontece, começa aquela sucessão de buzinas, um buzinando atrás do outro, um xingando o outro. Então a gente percebe nisso tudo que a pessoa ela está jogando no outro uma coisa que pertence a ela mesma e que ela não consegue resolver, não se depara com a sua realidade própria, né? E o mecanismo primário é justamente esse mecanismo de projetar no outro aquilo que diz respeito à própria pessoa. É uma outra forma de projeção que todo mundo conhece, é a fofoca, né? As pessoas observam, usam aquele tempo que deveriam usar para suas próprias vidas, né? Usam aquele tempo de atenção, né? Usam a atenção, focam como objeto uma outra pessoa, né? Vulgarizam aquela pessoa, fazem uma distorção da imagem daquela pessoa, sem conhecimento nenhum da pessoa. Às vezes a pessoa não tem nenhum acesso àquela figura pela qual ela faz a fofoca, né? Não tem intimidade com aquela pessoa, nunca conversou com aquela pessoa e, no entanto, começa uma série de comentários, né? Uma série de comentários a respeito daquela pessoa e de uma forma sistemática, né? Quero dizer com isso que não é uma vez ou outra, mas se utilizam daquela pessoa e sistematicamente, dia após dia, aquele funcionamento, né? Aquela coisa assim de jogar em cima do outro o lixo de casa. Então, meus queridos, é necessário para que haja uma tranquilidade, para que haja um relacionamento bom, que a gente saia de um lugar, né, desse lugar de observar o outro e ver o que o outro está fazendo e passe a se observar, né? Passe a se escutar as palavras que são jogadas em direção ao mundo e em direção à realidade de fora, né? Que tipo de palavra, que tipo de conduta que a gente tem em relação aos outros? Que tipo de comentário a gente faz em relação aos outros? Qual é a nossa intenção quando a gente faz um comentário em relação a uma determinada pessoa? Em que direção a gente conduz o nosso pensamento em relação ao outro? Tudo isso que eu estou falando chama-se trabalho de vida. É uma elaboração que precisa ter, em primeiro lugar, a pessoa precisa ter vontade, né? Em segundo lugar, exige que a pessoa tenha uma disposição
para isso, a pessoa tem que querer, né, se dispor a ver que ela está fazendo assim um jogo não muito ético e justo em relação às pessoas ao redor. O contato com a natureza, né? O contato com os bichos, né? Nos ajuda bastante, nos tranquiliza e nos traz calma, né? Perceber os ciclos da natureza, perceber os ruídos da natureza, perceber esse trabalho do tempo, né? Esse trabalho do tempo numa planta que cresce, né? Numa folha que cai, né? Quais são os tipos de resposta dos bichos, né? Eu acho que tudo isso nos desperta para uma observação mais sensível da natureza e, em consequência, a gente começa a se observar na nossa natureza humana, né, no nosso corpo, a ter consciência do nosso corpo, das nossas emoções, das nossas sensações, as percepções do mundo, as percepções de si mesmo e do outro, né? Isso é uma prática diária para a gente se tornar mais sensível, né? As artes, a literatura, a música, né? A dança e um monte de outras coisas. Cada pessoa às vezes tem talento ou preferência por uma determinada forma de expressão, né? Desenvolve a criatividade da gente, desenvolve a capacidade de transformar as coisas, né? Desenvolve a percepção e a autopercepção também, né? Porque nós somos formados de aparelhos, de sensores. Nós coletamos durante o dia infinitas informações, né? E nós não temos consciência, nem 1% de consciência de todas essas informações que nós coletamos durante o dia. Nós filtramos assim uma porcentagem mínima de informações, e mesmo essa porcentagem mínima de informações que nós coletamos e filtramos, nós não assimilamos e nem fazemos nenhuma elaboração racional a respeito daquilo que nós filtramos, né? Então veja como isso fragiliza o ser humano, né? Ele coleta infinitas informações e ele não faz uma assimilação adequada daquilo que ele recebe de fora, né? E isso a longo prazo pode acarretar muitas coisas, sugestionabilidade, né? O ser humano se torna sugestionável a uma determinada coisa em razão do tipo de informação que está ali, né, na frente dele. Ele se torna sugestionável, confuso, né, porque existem vários tipos de informação. Então, se ele não tiver uma atenção a nível daquilo que ele percebe, inevitavelmente essas informações entram dentro dele. Não tem como não entrar, porque nós olhamos o mundo, nós ouvimos, e mesmo dormindo, o processo da escuta, o processo os órgãos dos sentidos estão alertas 24 horas por dia, quer nós queiramos, quer nós não queiramos. Eu acho isso muito importante, e tudo isso
sempre é a nível de prática e a nível de exercício.